Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu quero apresentar para você, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicóloga infantil, possibilidades na sua área de atuação. Então nem tudo se resume só à área clínica. Então hoje aqui eu quero apresentar para você essas possibilidades de atuação profissional que você pode expandir e caminhar na tua área. Então, por que é importante você, terapeuta infantil, ter acesso a essa informação e entender que áreas você pode atuar? Então, lá na tua formação, você aprendeu algumas áreas que você poderia atuar, certo? Seja você psicopedagoga ou psicóloga. Mas na prática, a gente consegue desbravar inúmeras possibilidades, que não se resume só ao atendimento clínico. E por que eu quero apresentar isso para você aqui? Para você conhecer, primeiramente, e quem sabe ir se identificando, ir se aprofundando e quem sabe trazer isso para a atuação profissional. Então, por isso que eu quero trazer as principais para você entender qual você se identifica e qual você poderia se aprofundar. Então eu quero começar falando aqui sobre a área da psicopedagogia. Então a psicopedagogia, ela pode ser clínica ou institucional. Isso vai depender da tua formação, da tua pós-graduação, do teu certificado, tá? Hoje a gente tem aí graduações em psicopedagogia ou pós-graduações. Eu mesma fiz a pós-graduação, então quem me acompanha sabe que eu tenho a primeira graduação em pedagogia e depois eu fiz a pós-graduação em psicopedagogia. Então, na psicopedagogia, você pode atuar no âmbito clínico e na instituição, em escolas, empresas, mas não se resume apenas no atendimento, na intervenção. Você, enquanto psicopedagoga, você pode trabalhar também com a prevenção. Então, o que isso significa, Bianca? Então, de certo modo, a prevenção deveria ser algo que o profissional na escola, o psicopedagogo, a equipe escolar deveria fazer, certo? Ali na aprendizagem, nos assuntos escolares, nos conteúdos escolares. Mas nem sempre isso é possível. Então, a psicopedagoga no âmbito clínico, ela pode trabalhar também com essa prevenção e não só quando aquela dificuldade em si, aquele sintoma em si tiver instaurado na criança ou no adolescente. Então, você, psicopedagoga, além de promover uma avaliação, uma intervenção no âmbito clínico, você também pode trabalhar com a prevenção, com estimulações com crianças e adolescentes. Você pode fazer individual ou em grupo. Então eu mesma já fiz grupos de estimulação com crianças, já fiz estimulação preventiva individual com a finalidade de promover habilidades. Não necessariamente aquele indivíduo que estava em acompanhamento comigo tinha alguma dificuldade, algum sintoma ali latente, tá? Então você também pode fazer esse manejo preventivo no teu âmbito clínico. Então, igual eu mencionei para vocês, o trabalho em grupo também é possível. Então, você pode promover oficinas, grupos de psicoeducação, grupos de estimulação precoce. Tudo vai depender da tua área de atuação, do teu nicho, qual público específico você vai atendendo, qual área que você está se identificando e está se aprofundando aí para ser autoridade nessa área, tá? Então você pode também trabalhar com grupos, não só com crianças, mas até com famílias. E aqui eu entro numa outra possibilidade que você, psicopedagoga, pode trabalhar, que é com orientação a pais, orientação parental. Então a nomenclatura que você quiser chamar. Então você pode trabalhar com orientação a pais, tanto no individual como em grupo. E, gente, a orientação a pais, a gente já sabe que no manejo clínico, quando você está conduzindo um processo de avaliação e intervenção do seu paciente, você também, na maioria dos casos, vai conduzir os pais, certo? Vai já trazer essa orientação em relação à dificuldade daquele paciente. Mas nesse caso que eu estou trazendo para vocês, é uma possibilidade de você ter um serviço de orientação a pais, onde não necessariamente você vai atender aquela criança, entende? Então você pode orientar a família, e aí vai depender muito dessa dificuldade da família, onde não necessariamente o filho dessa mãe, dessa família faça acompanhamento com você, porque a gente lida, né, e a gente tem em mente que tem muitas causas
que não vem pela criança, pelo indivíduo, mas sim pelo ambiente externo. E aí é onde entra a família, é onde a família precisa de orientação. E essas orientações você pode promover de maneira individual ou de maneira em grupo, né, no coletivo. Então você pode criar grupos de pais, grupos de conversa, roda de conversa, palestras, workshops, grupo de estudos para promover essa psicoeducação. Você pode trazer essa psicoeducação com os próprios pais dos seus pacientes. Então você também tem essa possibilidade de trabalhar com os grupos de pais. E aí, como no início eu falei para vocês do atendimento institucional, que seria uma prática na escola, qual que é a diferença, Bianca, do trabalho do psicopedagogo institucional com o psicopedagogo na clínica? Então, na clínica você vai ter a família como teu cliente, porque foi a família que te contratou. Você vai avaliar aquela criança, aquele adolescente ou o adulto, se você for atender adultos, tá? Agora, na escola, você não vai fazer essa avaliação individual, você não vai usar certos instrumentos, porque na escola o teu objetivo é a prevenção. Lembra que eu falei da prevenção, que seria um papel da escola, mas às vezes não consegue fazer com que isso aconteça e o psicopedagogo clínico vai dar conta dessa prevenção? Então, na escola, o papel da psicopedagoga ali vai ser promover essa prevenção, orientando a equipe escolar, orientando professores ali com o manejo de algum aluno, atividades, adaptações, orientando as famílias, tá? Então, na escola, o psicopedagogo não vai fazer uma avaliação igual ele faria uma avaliação no âmbito clínico. Então, é importante vocês terem essa base, essa clareza, para saber de fato diferenciar, saber às vezes diferenciar quando algum cliente, algum potencial cliente entra em contato com você. Então, na clínica, o teu objetivo profissional é assim como na escola, enquanto psicopedagoga institucional, o teu objetivo, os processos ali de trabalho serão outros. Agora falando das áreas, né, da psicologia infantil. Então, muitos ali se assemelham com a psicopedagogia, tá? Na psicologia infantil, você vai fazer uma avaliação, a intervenção, você também vai fazer esse trabalho de orientação parental, de psicoeducação. Na área da psicologia infantil, a gente vê mais latente essas questões de treinamentos de pais, principalmente para instaurar algum comportamento ou tirar algum comportamento inadequado ali da criança. Então eu vejo, tá, gente, minha experiência e pelos estudos, que a área da psicologia vem mais latente nessa questão de treinamento parental, de treinamento de pais, a gente treinar esses pais para promover esse manejo socioemocional, esse comportamento em casa. Assim como na psicopedagogia tem também esse ambiente escolar dentro da área de atuação, a gente também tem o psicólogo escolar, que é mais comum. Então, o psicólogo escolar também vai fazer esse trabalho de prevenção, de orientação, ele não vai fazer uma avaliação individual do aluno, ele vai conduzir a dinâmica escolar, orientar as famílias, orientar os professores, poder ajudar ali no dia a dia, né, nessa harmonia entre a relação entre escola, família e aluno. Temos também a orientação vocacional. Então, a orientação vocacional tem psicólogos que fazem esse tipo de trabalho que de fato é orientar adolescentes e também jovens, adultos na escolha profissional. Então, não são todos os psicólogos que trabalham com isso. Normalmente, o psicólogo que escolhe trabalhar com isso, ele vai fazer uma formação, uma especialização para poder trabalhar com orientação profissional. Então, ajudar adolescentes, adultos nesse processo de escolha de carreira. Da mesma forma, o trabalho em grupo que eu mencionei na psicopedagogia, o psicólogo também pode promover. Então, orientação parental, grupos de estudo, workshop, imersões, psicoeducação com famílias. Então, esse trabalho em grupo eu particularmente gosto muito, porque esse trabalho em grupo faz a gente poder levar esse conhecimento para mais pessoas, conscientizar as famílias. As famílias não se sentem sozinhas, elas percebem que aquela dificuldade que ela está passando com o filho também acontece com outras famílias e isso, de certa forma,
minimiza um sentimento, às vezes, de frustração. A família sente que aquilo não acontece só com ela, que não é um problema só do ambiente familiar dela. Então, eu particularmente gosto muito de trabalhar em grupos. Já trabalhei muito com grupos de pais, principalmente quando eu recém-formei. E era uma possibilidade, além de gerar visibilidade do meu trabalho, poder aumentar essa conscientização das famílias em relação à aprendizagem, ao desenvolvimento infantil. Então, para a gente ir finalizando, por que é importante você, terapeuta infantil que está aqui me escutando, ter essa clareza dessas áreas de atuação que você pode explorar? Porque eu sei que na faculdade você não se aprofunda, você não conhece todas, a faculdade não dá conta de percorrer todas as áreas existentes da tua profissão. Então, por isso que eu acho importante você ter esse conhecimento para você saber qual caminho seguir na tua profissão e não saber que a tua profissão se limita a só uma área. Assim como na psicopedagogia, na psicologia, a área é muito ampla, é muito abrangente. Então você precisa se identificar. Você precisa primeiro conhecer essa área, entender como funciona, para você se identificar e ver se faz sentido para você. A gente vai ter um próximo vídeo falando só sobre nicho de atuação, mas aqui é importante você ter esse entendimento, essa clareza dessas áreas de atuação. E aqui eu trouxe as mais principais para vocês. Com certeza deve ter inúmeras outras, mas aqui eu trouxe o mais habitual que a gente vê no mercado da infância e da adolescência, tá? Então, para você ter esse conhecimento e fazer a tua escolha ao longo do caminho. E não tem problema, principalmente se você é recém-formada, você atuar em duas frentes de trabalho, por exemplo, atuar, por exemplo, na escola e na clínica. Talvez esse seja um processo que você tenha que percorrer de experiência para você fazer uma decisão na tua carreira mais para frente, tá? Então, não tenham esse medo de ter essa escolha, de fazer essa escolha ao longo do caminho. Você não precisa ter essa escolha logo que você se forma, tá? O importante é você ter esse conhecimento e aprender um pouquinho mais esse conhecimento, essas áreas que eu tô trazendo aqui para você. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se fez sentido para você esse conhecimento, para eu poder trazer conteúdos semelhantes aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo.